bom dia. Vamos começar aqui. Nossa proposta para os próximos 6 domingos é estar estudando o livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, escrito aproximadamente 1440 a.C., e é apoiada pelos historiadores como uma das obras mais sublimes da antiguidade. O livro de Jó, ele trata-se de uma obra poética. Ele foi inserido dentro dos livros poéticos no Antigo Testamento, está lá junto com Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E o tema do livro de Jó é o sofrimento humano. Tá? Então, o livro todo ele se desenvolve ao longo de 42 capítulos, com longos discursos. Então, é uma leitura bastante cansativa para quem não está acostumado com esse tipo de leitura. E nós vamos dividir de maneira diferente o livro de Jó. Tá? Em vez de pegar o livro todo, ler o livro todo, né, ou explorar os longos discursos lá, principalmente dos amigos de Jó, nós vamos dividir o nosso estudo em 6 tópicos, né, que é o que aparece aqui no boletinzinho. Então hoje a gente vai tentar responder a pergunta: por que o justo sofre? Tá? É uma resposta, uma pergunta bastante simples, né? Por que as pessoas sofrem, né? No segundo domingo, a semana que vem, então nós vamos ver as especulações de quem está de fora, né, observando o sofrimento das pessoas. Então aí, na figura dos 3 amigos aí de Jó, o Elifas, Bildade e Zofar, né, que ficam ali especulando, né, o porquê que Jó estava passando por aquilo. É muito interessante, né? Nós temos parentes e vizinhos, né, que muitas vezes não sabem o que você está passando, mas o cara sabe tudo da sua vida e ele tem a solução para o seu problema. Então, está aí, ele faz Bildade e Zofar especulando sobre o sofrimento de Jó, e apontando os erros de Jó, e apontando o tempo todo, falando: Jó, você fez isso, você fez aquilo, tal, tudo mais. Terceiro domingo, nós vamos ver os questionamentos de quem está sofrendo. Né? Então, no caso de Jó, e são questionamentos válidos. E Jó ali, ele rasga o verbo, ele abre o seu coração, né? E muitas vezes ele fala algumas coisas que até chocam, né, a respeito do... questionando Deus por que ele está passando por aquilo tudo. No quarto domingo, então, a gente vai ver que Deus não está indiferente de nada disso. Deus está vendo. Deus estava assistindo tudo, estava participando, estava sabendo de tudo que Jó estava passando. No quinto domingo, a gente vai ver, então, a palavra de Eliú, né, um quarto personagem, um quarto amigo, um rapaz mais novo. E depois dele ouvir tudo, né, e considerar os questionamentos de Jó e também as especulações dos amigos de Jó ali e tal, ele se cala, e só no finalzinho do livro é que ele vai abrir a boca e Eliú tem uma palavra certeira. Ele vai com o dedo na ferida de Jó. E aí então, por último, se Deus quiser a gente consegue chegar lá, nós vamos ver que aí Deus abre a boca, aí Deus fala com Jó, e aí Jó finalmente aprende a lição. Então espero que hoje e os próximos 5 domingos sejam um tempo para a gente conversar, esclarecer, tirar dúvida, compartilhar, desabafar e pensar nas coisas do alto. Então vamos lá. Se fizesse essa pergunta para você: por que pessoas boas sofrem? Qual seria a resposta? Uma vez a gente estava num projeto missionário lá no Ceará, e ele evangelizando, e aí eu fiz uma pergunta para um sujeito lá que eu estava tentando puxar assunto com ele, e eu perguntei para ele: se você pudesse fazer uma pergunta para Deus, o que você perguntaria? E a pergunta que o cara fez foi justamente essa daqui: por que coisas ruins acontecem com a gente? E o livro de Jó, ele responde essa pergunta de maneira bem profunda. Agora, para não ficar muito suspense, né, não vou deixar para responder só no final, para criar um suspense, tal. Não, logo de cara já dá para responder essa pergunta. Tá? Só que, apesar do livro de Jó responder essa pergunta ao longo do livro, né, nós vemos em Eclesiastes um versículo que, para mim, aquele versículo ali resume tudo. Tá? Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, eu sei que vocês estudaram esse livro há pouco tempo. Eclesiastes 9:2 diz o seguinte: assim todos caminham rumo ao mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro. O
o que consagra sacrifícios e louvores e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, ocorre também ao pecador. E o que faz juramentos passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Ou seja, tudo que acontece com um ou com outro, tá? Com o bom ou com o mal, com o justo, com o injusto, o que acontece com um, acontece com o outro. E a primeira lição que a gente pode tirar é essa aqui. Seja justo ou seja injusto, todos nós, todos, sem exceção, todos são passíveis de sofrer. Todos nós somos passíveis de passar por sofrimentos. Então, na nossa mente, no nosso senso de justiça, que a gente tem um senso de justiça assim, né? Aguçadíssimo, uma coisa assim de outro mundo, tá? Na nossa mente, no nosso senso de justiça, só quem é ruim tinha que sofrer. Gente boa não precisava sofrer, não. Não é isso? E aí, quando a gente pensa assim, nós estamos indiretamente falando, Deus é injusto de permitir que pessoas boas sofram. É interessante, capítulo 21 e 24 do livro de Jó, se vocês quiserem conferir lá depois, tem dois discursos de Jó que talvez sejam assim os dois discursos mais duros no sentido de acusar a Deus de estar sendo injusto com ele. Questionando Deus ante as injustiças que ele está passando, o sofrimento que ele está passando, e ele questiona de maneira duríssima Deus, dizendo que Deus não está nem aí com o sofrimento do oprimido, e ele chega a falar, Deus favorece o ímpio, e eu que sou um cara justo estou passando por isso. Então, se você acha que você é uma pessoa boa, que não merece sofrer, que Deus está sendo injusto com você pelo seu sofrimento, deixa eu falar uma coisa. Você é igualzinho a Jó. E nós somos igualzinho a ele também. Jó é um representante nosso, um representante da raça humana. Jesus ele fala um negócio interessante lá em João capítulo 16, versículo 33. Jesus fala o seguinte, eu disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Nesse mundo vocês passarão por aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus sofreu mais do que todos nós. Muito mais do que todos nós. Paulo também foi um cara que sofreu pra caramba. 2 Coríntios, Paulo faz uma pequena descrição do quanto que ele sofreu. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo começa a falar assim, em açoites, em prisões, perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rio, perigo de salteadores, perigo dos da minha nação, perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome e sede, em jejum, muitas vezes com frio, nudez. Tudo isso por amor ao Evangelho. E além desse pouquinho aqui que ele descreve ali, Paulo ainda tinha o que a gente sabe, né, que ele registra, um espinho na carne, algo que o incomodava dia e noite, 24 horas por dia. Mas aí em Romanos 8,18, Paulo fala o seguinte, eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Interessante, né? Nós vivemos uma vida limitada e controlada pelo tempo. Nós estamos presos ao tempo. O passado que a gente já passou, seja um sofrimento, seja alegrias, isso a gente não muda mais, já foi. O presente é o que a gente está vivendo agora. Está me doendo e está doendo agora. E o futuro, esperanças ou expectativas, ou sei lá, o que vai acontecer no futuro. E mesmo que a gente não esteja sofrendo agora, estamos vivendo uma maré mansa, mas e amanhã? Quem garante o nosso futuro? Quem garante a tranquilidade do nosso futuro? É só a gente dar uma olhada no panorama, na geopolítica internacional aí, cara, nós estamos sofrendo, nós estamos ameaçados de todos os lados.
Mas é interessante que Paulo olhava para o futuro de maneira segura, sabe por quê? Porque ele não está olhando o futuro próximo, temporal. Ele está olhando o quê? A glória. Então ele sabia muito bem, melhor do que todos nós, cara, essa vida aqui nós vamos passar por aflições, sofrimentos, dores, etc. Mas, cara, eu estou olhando o quê? A glória que vai ser revelada em nós, que, cara, não tem nem com o que se comparar. Então, a segunda lição que a gente pode tirar do sofrimento humano é que todo sofrimento, ele é temporal. Um dia, ele acaba. Aí você pode falar, mas o inferno, o sofrimento eterno, tal. Não, esse não está na nossa pauta aqui. Nós não estamos falando do sofrimento eterno do injusto, do ímpio. Nós estamos falando do quê? Do sofrimento do justo. Tá? Todo sofrimento é temporal. Um dia acaba. Então, estudando o caso de Jó, né, já falei que é o mais antigo relato de sofrimento humano, tá? E é interessante porque o primeiro livro escrito na Bíblia trata justamente do quê? Do sofrimento humano. Tá? Então vamos entrar no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 a 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha que interessante. O texto fala a respeito de Jó. Era um homem íntegro, justo, temia Deus, se desviava do mal, oferecia holocaustos a Deus, temia Deus. E aí estava indo tudo muito bem na vida de Jó, tudo muito bom, mas de repente, capítulo 1, versículo 13 a 22. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando, os jumentos estavam passando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada todos os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 16. Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para te contar. Versículo 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Gente, parece ataque do Hamas isso aqui, né? Tudo bem orquestrado assim, tum, 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 tum. Versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Comecinho das dores, comecinho do sofrimento, Jó estava aqui completamente, talvez até anestesiado ali, tentando entender tudo o que tinha acontecido, mas a primeira reação dele foi, está nas mãos de Deus. Só que a desgraça não parou aí, né? Capítulo 2, no versículo 7, vou ler a partir da metade do versículo. Jó foi afligido com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com a qual se raspava.
sentado entre as cinzas. Né? Então, uma cena bastante deprimente. Tá? E eu vou abrir um parênteses aqui, eu estou omitindo de propósito alguns trechos, alguns versículos, porque isso nós vamos tratar mais para frente. Tá? Então, Jó sabia o que estava acontecendo com ele, mas ele não sabia o que estava por trás dos acontecimentos, numa esfera espiritual, vamos dizer assim. Tá? A mesma coisa acontece com a gente. Então o cara perde tudo da noite para o dia. Família, bens, saúde. E para piorar a desgraça dele, só ficou com a mulher. Eu não estou falando de esposas, cara. Não estou falando... No caso de Jó especificamente, ela foi um estorvo na vida dele. Agora eu vou ler por quê. Capítulo 2, versículo 9. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo esse seu Deus e morre. Pensa uma mulher que estava com raiva de Deus. Ela estava com raiva de Deus. Agora entenda o seguinte. O livro foca, o personagem principal é Jó, né? Mas ela como esposa, ela também perdeu tudo. E perdeu todos os filhos. Imagina o sentimento dessa mulher de raiva, de indignação. Lá na Paraíba, quando eu morava na Paraíba, eu trabalhava lá na Juvep, a gente tinha um trabalho num povoado da zona rural, chamado Dois Riachos. Ficava no município de Souza, lá na Paraíba. E aí tinha uma missionária que morava lá em Dois Riachos, né, a Vilma. E a Vilma, uma vez, ela contou para a gente que ela estava em Souza, numa manhã, e aí é aquele negócio, né? Começou a ouvir um buchicho ali e tal, não sei o quê, e daqui a pouco encontrou alguém lá de Dois Riachos e falou assim: rapaz, a filha da Dona Maria tomou veneno. Foi trazida aqui para o hospital. Então era uma moça depressiva, ela já tinha tentado suicídio outras vezes, mas naquela vez, aquela manhã, ela acordou e ela tomou veneno, né? E foi parar no hospital. Só que ela não resistiu e acabou falecendo. E quando o Vilma voltou para a van, né, que eles iam de volta lá para o povoado, as pessoas ali estavam apreensivas. Quem é que vai falar para a Dona Maria? Aí pediram para a Vilma: ó, Vilma, você que é missionária, tal, não sei o que, a senhora desce lá e fala para a Dona Maria. E aí então Vilma entrou na van, tal. Quando chegou lá no povoado, a van parou na frente da casa da Dona Maria, já tinha um monte de gente ali. E Vilma, quando desceu, e o pessoal tudo desceu junto, né? E Vilma, quando desceu, disse que a hora que ela entrou na sala lá na casa da Dona Maria, ela se deparou ali com uma estátua de Padre Cícero e cheio de vela em volta e as mulheres rezando o terço. Só que quando ela pôs a cara, todo mundo, bum, virou para ela, ficou aquele silêncio. E aí ela falou para a Dona Maria: ó, Dona Maria, nós estamos voltando lá de Souza, estamos vindo do hospital e infelizmente eu trago mais notícias para a senhora, sua filha não resistiu. Aí foi aquele choro, aquele gritaria, aquela choradeira que vocês já sabem como que é. E aí essa Dona Maria, ela olhava para a estátua do Padre Cícero e falava assim: meu padrinho Cícero, aonde que o senhor estava? Eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, que devia estar atendendo outras pessoas. Se o senhor tivesse com a minha filha, o senhor não ia deixar fazer isso. E virava para Vilma e falava assim: que Deus é esse que deixa minha filha morrer? E depois voltava para a estátua do Padre Cícero de novo e falava de novo a mesma coisa. Puxa, se o senhor tivesse com ela, o senhor não ia deixar acontecer uma coisa dessa. Ela estava com raiva de Deus, indignada com Deus. E o que estava acontecendo aqui com a mulher de Jó é justamente isso. Para que você vai ficar temendo esse Deus? Ainda amaldiçoa ele e morre. Versículo 10 do capítulo 2. Jó, no entanto, lhe afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura nós recebemos de Deus apenas o que desejamos? E não também o infortúnio com que Ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e nem pecar. Quer dizer, enquanto Deus está servindo, que a coisa está dando tudo certo, está indo tudo bem, então, ó, Deus é o cara legal, hein? Está comigo, hein, Deus? Ó, estamos juntos aí, jogando no mesmo time. Agora, quando a coisa começa a ir mal, aí então, não, então Deus não presta mais. Então, vai para o banco, sai para escanteio, bota para escanteio, que pronto, agora não presta mais para mim, não. Deus só é bom quando tudo está indo bem. E a terceira lição que a gente pode tirar
é que o problema maior, muitas vezes, não está no sofrimento em si. O problema está em como você reage ao sofrimento. Pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes à mesma situação. Olha o caso de Jó e da esposa dele. Lá em Campinas, há uns anos atrás, muitos anos atrás, um casal perdeu uma filha que tinha acabado de se formar em medicina na faculdade e saiu em viagem com os amigos para comemorar a formatura dela. Na viagem, sofreu um acidente e morreu. Por conta da morte da filha trágica nesse acidente, a mãe se aproximou mais de Deus e o pai se afastou de Deus. É o contrário de Jó com a esposa dele. Mas, às vezes, pode ser coisas corriqueiras, né? Vou dar exemplos aqui. Por exemplo, uma dor de dente, né? Tem gente que acorda com uma dor de dente, ela, rapaz, vou ter que procurar o Roberto lá, né? E vamos lá, liga lá, agenda, né? Vê se dá para me encaixar aí, né? E toca a vida, vamos trabalhar enquanto isso, toma um analgésico e boa, e toca em frente, né? Agora tem gente não, né? Tem gente que quando acorda com dor de dente, meu Deus, acabou o mundo. Né? O que eu vou fazer agora? E chora, e grita, esperneia, não sei o que, coitado. Mal sabe ele que o sofrimento vai vir depois, quando chegar a conta. Né? Pode ser também, por exemplo, corte de cabelo. Eu não tenho esse problema, mas principalmente as mulheres. Né? Então vai no cabeleireiro, o desgraçado erra no corte de cabelo. Nossa, tem gente que é o fim do mundo. Né? Agora tem mulher que tira de boa. Eu falo, nossa, fica uma porcaria isso aqui, né? Mas tudo bem, vai crescer de novo, né? Toca em frente, vamos lá, né? Também. Então, eu só estou falando isso para exemplificar, né? Como que tem pessoas que agem diferente, reagem diferente, né? Em determinadas situações. Então, se a gente tem reações diferentes em coisas tão corriqueiras, tão bobas, né? E como que a gente vai reagir, por exemplo, em meio a uma doença inesperada, né? Situação de miséria extrema, em situações de guerra, né? Imagina aquelas pessoas que estão sofrendo, né? Perdendo suas casas, né? Seja na Ucrânia, ninguém mais fala lá da Ucrânia, né? Ucrânia, Israel, faixa de Gaza, sei lá, e tantos outros lugares, né? Então imagina se você perde tudo. Você perde a sua família no acidente. Por conta dessa perda grande, você fica completamente desnorteado, você não produz mais no trabalho, seu chefe é obrigado a te demitir, você perde o emprego, perde seu sustento, perde seu plano de saúde. Aí, por conta disso, você acaba desenvolvendo uma doença gravíssima, você está ali, né? Perdeu tudo. O que sobra? Mesmo quando a gente perder tudo, ainda sobra para a gente a coisa que para a gente é mais preciosa, que é a nossa vida. E o que existe de mais precioso na nossa vida, que é a nossa fé. Então, aqui a gente está vendo duas reações. Uma reação que é a reação da esposa de Jó. Amaldiçoa esse teu Deus, ou seja, acaba com a sua fé, e morre, ou seja, acaba com a tua vida. E é a reação de Jó. Capítulo 1, versículo 20, na primeira leva de desgraça, Jó prostrou-se no chão em adoração e disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou Deus de nada. E no capítulo 2, versículo 10, depois da reação da esposa, ele fala, você fala como uma louca, uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E de novo, em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Então, a suma dessa terceira lição é o seguinte, aprenda a reagir positivamente ante o sofrimento. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, sabe por quê? Porque não é natural da gente. Diante do sofrimento, quais as nossas reações? É reclamar, é murmurar, é questionar, é ficar indignado, é chorar. Então nós temos que aprender a reagir positivamente ao sofrimento. Uma quarta lição
é que ainda em meio ao sofrimento, mesmo sem entender o porquê das coisas, nós nunca devemos perder a nossa esperança em Deus. Tá? E talvez a gente nunca compreenda mesmo, não nessa vida. Tá? Nós gostaríamos de entender, nós queremos explicações lógicas, queremos explicações que sejam convincentes, que satisfaçam o nosso senso de justiça. Tá? Mas há uma grande probabilidade que nós nunca saberemos enquanto a gente estiver preso nessa vida aqui. Nós somos limitados. Dá para entender isso, né? Nós somos limitados. Agora, embora nós estejamos presos e limitados nesse corpo, nessa terra, dentro de um tempo, né, dentro da nossa mente, nós podemos nos libertar de toda a agonia que o sofrimento nos causa. Como? Exercitando a nossa fé. O que é fé? Fé é confiança e esperança. Isso é fé. Confiança e esperança. Então, mesmo quando a gente perder tudo, que só tiver a nossa vida, sobra a nossa fé. E quando sobra apenas a nossa fé, é nela que nós devemos nos agarrar. É interessante que quem trabalha dentro do ramo da medicina, né, até os médicos mais céticos, mais ateus, mais descrentes que existem, eles sabem que os pacientes que têm fé, eles se recuperam melhor e mais rápido do que as pessoas que perdem a esperança. Muitos que perdem a esperança falecem rapidamente. Tá? Agora, tem uma curiosidade, né? A palavra fé não aparece no livro de Jó. Não aparece a palavra fé no livro de Jó. Embora o livro todo esteja permeado por esse conceito, mas a palavra fé não aparece. E o que é fé mesmo? Né? Confiança e esperança. Hebreus capítulo 11, né, que é a definição que nós temos de fé no Novo Testamento. Ora, a fé é o quê? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Confiança e esperança. E aí no versículo 6, o escritor de Hebreus fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aquele que o busca. O que ele está falando aqui? Confiança e esperança. Por todo o capítulo 11 de Hebreus, o autor ele vai descrevendo ali uma galeria, né, dos heróis da fé. Tá? E ele vai citando vários personagens do Antigo Testamento que obtiveram bênçãos, que conseguiram vitórias, né? Tudo isso pela fé. E é interessante que essa primeira metade do capítulo 11, ela é muito explorada, né, por aqueles pregadores que pregam que a vida cristã é só bênção, é só vitória, não sei o quê, tem que conquistar, tem que lutar, não sei o quê, vitória, vitória, vitória. Se alguma coisa der errado com você, é porque você não teve fé. Alguma coisa está errado, né? Então, isso não é de Deus, não. Só que quando você chega lá na segunda metade, no finalzinho do capítulo 11 de Hebreus, o cenário muda completamente. A partir do versículo 35, o escritor de Hebreus ele vai falar daqueles que foram torturados, que recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição maior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, o mundo não era digno deles. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Porque a confiança deles estava em Deus, por isso que eles passaram por tudo isso, e a esperança não estava aqui, estava no além. E aí ele conclui: Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles forem aperfeiçoados. É interessante que aqui no último versículo, ele se inclui nessa galeria dos heróis que já morreram por conta disso, mas por que ele se inclui? Ele está falando, nós que estamos vivendo agora, sabe por quê?
Porque eles estavam passando um período de grande tribulação e perseguição. E ele acaba se incluindo nisso tudo. E esse capítulo 11 foi escrito justamente para que os hebreus que estavam passando por perseguição não desanimassem na fé. Não desanimassem na fé. E a quinta lição que a gente tira daqui é o seguinte, que a maioria das pessoas vê no sofrimento humano um problema, um entrave para explicar a sua fé. Quando, na verdade, é no sofrimento que a nossa fé é provada. Tá? Então, de novo, a maioria das pessoas vê no problema do sofrimento humano um entrave para explicar a sua fé. Quando, na verdade, é no sofrimento que a nossa fé é provada. Então, eu vi, quando estava fazendo isso tudo há uns anos atrás já, eu ouvi a seguinte frase: quanto mais escura a noite, mais brilhantes são as estrelas. Interessante, né? Quanto mais escura a noite, mais brilhantes são as estrelas. Só que tem gente que não vê as estrelas. Tem gente que se recusa a olhar para o céu. Tem gente que só vê a escuridão e mais nada. E quem só vê a escuridão, quem só olha para a escuridão, enxerga o quê? Nada. Só escuridão. É disso que se trata o livro de Jó. É no sofrimento que a nossa fé é provada. Fé para o presente, confiança, e fé para a eternidade, esperança. Então, não é fé no xarope, não é fé na vela, não é fé na fitinha, não é fé na promessa para o santo, não é fé na missa, na unção do pastor, não é fé nada disso. Não é fé na nossa fé, é fé no autor da nossa fé. Fé no único que pode nos salvar. E por que é importante essa fé na soberania de Deus? Qual é a pior coisa que pode nos acontecer? Morrer. Você vai morrer. Sinto muito avisar. Todos nós vamos morrer. A pior coisa que pode nos acontecer é morrer sem Cristo. Por isso, a fé que nós cultivamos hoje, ela é fundamental para a gente passar pelo dia do sofrimento, mas para a gente também enfrentar o dia da nossa morte. Então, recentemente a gente passou por uma pandemia, né? Milhões de pessoas sofreram com o Covid, muitas pessoas morreram no mundo, milhões de pessoas morreram no mundo. Né? Um momento de sofrimento extra para a humanidade. Acabou a pandemia, né? Ufa, graças a Deus. E agora? Acabou o sofrimento da humanidade? Ainda não acabou. E embora essa pandemia tenha trazido um sofrimento extra para o mundo, mesmo que não houvesse pandemia, as pessoas sofreriam. A humanidade sofre. Nós sofremos por causa de quê? Por causa de pecado, por causa de acidentes, por causa de doenças, por causa de perdas, por causa de morte. Milhões de pessoas que sofrem, e mesmo aquelas que não sofrem, mas enxergam o sofrimento da humanidade, fazem o quê? Questionam a Deus. Só que elas não se dão conta que Deus, Ele pode e Ele usa o sofrimento humano para chamar a nossa atenção, para trabalhar o nosso caráter, para provar a nossa fé. Então essa daqui é a sexta lição que a gente tira disso daqui. Não viva como se Deus não existisse. Não viva como se Deus não se importasse com você, não visse o seu sofrimento. Tá? Eu vi uma ilustração bastante interessante. O rapaz falou que depois de um temporal, né, nos fundos da casa dele ali tinha um bosque, depois de um temporal, ele viu uma árvore caída no chão. E a explicação mais lógica foi o temporal que derrubou. Só que isso não responde o porquê que só derrubou essa árvore e as outras não. Se for um temporal tão forte, era para ter derrubado todas as árvores. Mas derrubou só uma, as outras continuam em pé. E ele se achegou, ele foi até a árvore lá para ver. E quando chegou lá, ele percebeu que as raízes daquela árvore já estavam todas apodrecendo. E que o tronco dela,
Por dentro estava oco, comido por um verme que já vinha agindo naquela árvore há meses, anos. Então, quando você olha por fora, a árvore está bonita. Mas por dentro, o seu interior não tem mais sustância. E muitas vezes isso acontece com a gente também. Por isso que Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 7, Isaías diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Lembra? Tempo. Nós estamos dentro de um tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. O apelo para buscar ao Senhor enquanto se pode achar significa que o nosso tempo é limitado. Chega uma hora em que todos nós temos que enfrentar a justiça de Deus. Por isso nós devemos procurar o perdão e a graça enquanto ainda temos oportunidade. Deuteronômio 6,5 diz o seguinte: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ou seja, conheça a Deus, busque a Deus, aprenda a confiar nele, a descansar nele. Aprenda como responder ou reagir ao sofrimento. E um último versículo que eu vou ler aqui, eu já vou encerrar. Salmos 50, versículo 14, 15 e o versículo 23. Diz o seguinte: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Olha que interessante, o exercício da gratidão. Em tempos bons, em todo o tempo. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Quer esteja passando por momentos bons, quer esteja passando por momentos difíceis. Voltando para o texto. Clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei. Ele está falando de angústia, ele está falando de tempo de sofrimento. Eu o livrarei e você me honrará. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, me honra, e eu mostrarei a salvação ao que anda nos meus caminhos. Ou seja, o que o salmista está nos ensinando aqui, nos estimulando, é a gente sempre cultivar esse coração grato, sempre agradecendo a Deus, sempre clamando a Deus, sempre louvando a Deus, né? Mesmo nos tempos de angústia. E não perder esperança, porque Deus está falando: eu vou livrar você, e você vai me honrar. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, me honra. E a recompensa, mostrarei a salvação ao que anda dos meus caminhos. Isso é andar nos caminhos de Deus. Bom? Então, espero que... Bom, se alguém tiver alguma pergunta, ou quiser fazer algum comentário, tá? Esteja livre aí para conversar. Vamos... Uhum. Levava a vida comum de qualquer mortal. Agora, o que eu acho muito interessante no livro de Jó é contemporâneo de Abraão. Ou seja, quando Jó viveu, não tinha nenhuma linha das Escrituras, nada. Né? Nem o Pentateuco, nem Gênesis, nem a Torá, nada escrito. Só existia a revelação pessoal de Deus, revelação. Né? E ao longo do livro de Jó, conforme você vai lendo os discursos ali dele e dos amigos, você consegue entender uma compreensão de Deus muito maior do que a gente tem hoje com Bíblia na mão e tudo. Né? Mas sim, era revelação pessoal. Não tinha, mas você vê ele, mesmo assim, ele oferecendo holocaustos para Deus ali. Sim. Noé. Né? Uhum.
Isso. Tinha. A gente vê que tem a tradição oral, né, que foi passada de geração, mas também tinha a revelação pessoal de Deus. Aham. É isso. Mas, para mim, o que mais... O que... Uhum. O contraste. Né? Uhum. Uhum. Isso. Uhum. Uhum. Isso. Uhum. Isso, Salmo 1. Uhum. Uhum. Aí a própria parábola do semeador, Jesus utiliza essa metáfora, né? As sementes que vão sendo distribuídas e tem aquela que cai no solo pedregoso, que não consegue crescer, frutificar, as raízes não aprofundam, a hora que bate o sol ela seca, em contraste da última semente que frutifica, né? 100, 30, 60, 100 por um, né? Uhum. Não. Uhum. Uhum. Não, você tem a questão da reação ante o sofrimento, você tem um leque muito grande aí, né? Você tem de um oposto, num extremo, né? Você tem a gratidão, no outro extremo você tem a ira, a raiva, o ódio e tal, tudo mais, mas tem autocomiseração, murmuração, né? Você tem um monte de reações aí que o ser humano despeja, né? E, infelizmente, gratidão diante das tribulações é o que a gente menos vê, né? Tiago fala isso no livro dele, né? Irmãos, sejam felizes por passarem por tribulações, né? Nós vamos ver esse versículo aí um dia desses aí. Joia? Podemos orar? Bondoso Deus, nós te damos graça, Pai, porque mesmo diante da situação que a humanidade se encontra, diante do pecado, da morte, das doenças, dos acidentes, de todo o sofrimento, nós precisamos aprender a reconhecer que o Senhor é um Deus que tem tudo sob seu controle. E mesmo que muitas vezes a gente não entenda e possa até chegar a ficar indignados, Pai, com alguma coisa, mas que a gente possa desenvolver, aprender a ser grato ao Senhor. Coloque em nós, Pai, no nosso coração um espírito de gratidão, para que a gente não viva amargurado, Senhor Deus. Que a gente possa oferecer essa gratidão como louvor, como oferta de sacrifício para o Senhor, Pai. Agradecemos a vida de cada um aqui e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor Deus, hoje e sempre. Em nome de Jesus, Pai. Amém.